Olá, alunos. Sejam bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Na aula de hoje, a proposta é a seguinte: é a gente trabalhar três formas de governar, que tem cada um fundamento específico. Primeiro, honra, virtude ou medo, né? Então, a gente vai pensar que tipo de governo que tem como fundamento a honra. E aí é a partir da filosofia, né, do filósofo Montesquieu, que ao estudar, né, essa questão da política, das formas de governo, ele teorizou que esses princípios, honra, virtude e medo, fazem parte de um governo, né? E aí vamos pensar, a honra está se destinando a que tipo de governo e quais as suas características, né? Vamos pensar, a honra ela está mais atrelada à questão daquele que busca ter no seu comportamento uma retidão e uma eficiência na administração do Estado. Então a honra está mais atrelada, né? Está se direcionando à forma de governar do monarca, né? Do rei, né? Do príncipe ali, da realeza. Mas por sua vez também tem aquela forma de governar que é pela virtude. A virtude se expressa através do princípio político que orienta para o respeito às leis, né? E à coletividade, né? E aí então a virtude está mais destinada à república, à forma de governar em que se leva em conta ao respeito e ao bem comum do povo. Mas também tem o outro conceito que é fundamental, né? E fundamenta aí o outro tipo de governo, que é o medo. Mas aí eu pergunto para vocês, você sabe qual é o tipo de governo que se fundamenta no medo que o povo tem, né? Dessa forma de governar? É o governo mais totalitário, ou o que a gente chama dentro da filosofia, o governante que é despótico, aquele que age com violência, né? Que não dialoga, que de certa forma persegue, oprime e impõe as suas leis sobre os seus governados, né? Que se a gente pensar filosoficamente, é uma espécie de uma antipolítica, porque quem age com truculência, violência e não dialoga com o seu povo é um ditador. E o ditador ele pratica tudo menos política, né? Porque a essência da política é justamente essa ideia do mínimo diálogo, acesso ao povo, né? Buscando estabelecer aí uma certa, vamos dizer assim, harmonia e organização da própria sociedade, né? Então, ao longo da história, alunos, a gente viu que os povos vão estabelecer para si basicamente três sistemas de governo. O republicano, que seria esse mais voltado na questão da virtude, né, das boas ações, o monárquico e o despótico, né? Lembrando que cada um deles vai ter um fundamento. E aí os governantes se diferenciam, né, em sua concepção segundo a distribuição do poder, né, ou soberania. Então o poder soberano, como o próprio nome já diz, na república pode ser dividido entre todos. É o que a gente chama de democracia. Demo, povo, cracia ou kratia, poder. Então o povo está no poder quando estamos numa forma de governar democrática. Ou entre uma parte da sociedade, que é chamada de oligarquia, oligo, pequeno, grupo, né, de poucas pessoas que estão no poder, ou mesmo a aristocracia, que é um termo que vem do grego, que quer dizer governo dos melhores, dos que têm mais prestígio e poder, que geralmente é uma classe, um grupo que governa os demais, a grande população. Mas aí é interessante pensar que na monarquia, né, o poder soberano é exercido por uma única pessoa, no caso a figura do rei, segundo as leis ali que ele ajuda a criar e determina e impõe aí o seu povo. Por fim, o poder soberano despótico, né, está centrado já na vontade de uma única pessoa, mas que de certa forma quase sempre age com violência, né, com opressão, com perseguição e que não leva em conta aí a opinião, né, e o entendimento aí do seu povo. Aqui nessa aula eu trouxe três imagens que bem retratam essas três formas de governo, né? A monarquia, a república e o despotismo, o despótico, né? A monarquia eu trouxe uma imagem ali da Rainha Elizabeth, né? Da Inglaterra. No meio, quando se fala de república, eu trouxe um pouco aí a Ágora, né? Vamos dizer assim, o grupo de filósofos dentro aí
do seu espaço onde eles discutiam para estabelecer e criar as leis, e no despótico, ali uma imagem que retrata um pouco os policiais agindo vamos dizer assim, com violência para com os governados, né, as pessoas, os civis, né? Então, só para demonstrar aí que é mais o uso da violência ou do abuso do poder quando se fala de um governo que é mais despótico ou que a gente às vezes chama de ditador, né? Que não dialoga, mas que bate, que impõe as regras e as leis sem atender ali a opinião ou mesmo o consentimento do seu povo. E a partir disso vem a orientação da nossa atividade dessa semana, alunos, que a gente vai poder pensar um pouco melhor que determinadas formas de governo têm seus fundamentos. Um se fundamenta na honra, que quer dizer a questão da realeza, na monarquia, né? O outro se fundamenta na virtude, que quer dizer sobre a forma de governar republicanamente, ou seja, a república. E por último, aquele que se fundamenta no medo, que seria a ideia do ditador, né? Aquele governante que é mais despótico, que não pensa no povo, pensa em si mesmo e muitas das vezes suas ações é sempre para oprimir, né? E age de forma violenta com o seu povo. Então, desde já, alunos, agradeço, né, imensamente a atenção de vocês. Uma boa semana de estudos e até a próxima. Muito obrigado.